A gente agradece aí a oportunidade, né? O pessoal, a maioria já me conhece. Muito feliz com a possibilidade de estar com vocês. Fiquei feliz mesmo de rever os rostos queridos aí. Vocês são uma turma bonita demais, viu, gente? Vocês moram no meu coração. Sinceramente, fiquei emocionado quando vi vocês de novo. É uma alegria muito grande. Pena que vai ser só 40 minutos, mas fazer o quê, né? Vocês sabem que a gente tem assunto para conversar horas, né? E a gente já ficou horas conversando em outros carnavais, né? Mas a gente vai trabalhar, então, com esse tempo aí que a gente tem e aproveitar para explorar os recursos novos que essa ferramenta nos oferece, né? Eu trouxe, como eu sempre faço, algumas referências, alguns textos da literatura espírita, poucos, né? Porque a gente tem menos tempo, mas que eu vou ler com vocês. Eu acho que não é necessário a gente compartilhar a tela, nem nada disso não, porque são textos curtos, não é nada demais, mas para a gente se orientar mesmo. E vamos lá, então, para a gente poder trabalhar esse tema. Eu acho que esse tema é sensacional, inclusive, eu fiquei pensando hoje, assim, que o fato da gente estar em casa, cada um de nós estar em casa, tem muito a ver com o tema, né? Uma coisa da qual me convenço cada vez mais é que os momentos mais importantes da nossa atividade enquanto espíritas são os momentos em que a gente se confraterniza. E eu acho que o meu objetivo com essa reflexão que eu vou trazer para vocês é convencê-los disso, que vocês também adotem essa ideia. Então, dessa vez, a gente não está se confraternizando fisicamente, presencialmente, e, no entanto, isso nos dá um recurso para fazer um exercício que é muito importante, particularmente na prática da mediunidade, que é o tema que a gente está abordando, né? Então, a proposta é a mediunidade como autoconhecimento e conhecimento do outro. E essa proposta foi retirada de um texto da Dora Encontre. Eu adorei a referência, o uso do texto da Dora Encontre, porque se a gente tem alguém na atualidade, no movimento espírita brasileiro, que está dando sequência ao trabalho do Kardec de uma forma assim, com muita qualidade, né? Com muita propriedade doutrinária mesmo, quer dizer, seguindo realmente, não apenas imitando Kardec, mas dando sequência ao trabalho iniciado por ele, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a Dora Encontre. Não é a única pessoa, mas é uma das pessoas que está fazendo isso. E no campo da mediunidade, ela tem uma contribuição muito bacana a fazer, especialmente pelo fato dela ter trabalhado muito tempo com o Herculano Pires, e sido orientada pelo Herculano Pires, que foi uma figura que, à época dele, gerou muita polêmica, foi muito pouco compreendido, mas cada vez mais a gente observa assim, a força, a importância, talvez até a urgência do pensamento dele para o movimento espírita. E o carinho, o amor, a dedicação que ele teve para com a doutrina espírita também, né? Então, inclusive, no texto que o pessoal da Estudos colocou como referência bibliográfica, a gente tem alguns apontamentos agora à obra do Herculano Pires, né? Mas, então, seguindo nos passos desse texto, que eu imagino que já deve ter sido lido por todos vocês, ou pelo menos deve ter sido disponibilizado para todos vocês. Se não tiver sido, eu peço encarecidamente que seja, porque com certeza vai adicionar muito aí as reflexões individuais. Esse texto do Emmanuel, que foi lido agora no início, também vai muito na linha do que a Dora propôs. Só que o Emmanuel demora mais, o Emmanuel ele constrói mais para chegar no ponto principal do texto. E aí eu vou destacar esse ponto principal para vocês verem a coerência do Emmanuel com a Dora Encontre, com o Kardec. Eu vou destacar esse ponto que eu acho central da leitura que foi feita no início, usando uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 420. É uma das minhas perguntas favoritas. A pergunta 420 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Porque o Kardec está falando a respeito do sono nessa parte, né? Está falando dos sonhos. E aí ele quer saber, porque já que os espíritos estão dizendo para ele que durante o sono torna-se possível a comunicação do encarnado com o mundo espiritual, ele quer saber se essa comunicação também acontece durante a vigília, ou não. E aí, automaticamente, nós que já somos espíritas há muito tempo, pensamos em quê? Pensamos na mediunidade, quando ele faz essa pergunta, né? Podemos nos comunicar com os espíritos durante a vigília? Sim, através da mediunidade. Mas vejam o que os espíritos dizem para o Kardec. Eles dizem o seguinte:
O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, o que os espíritos estão dizendo para o Kardec é que nós estamos constantemente nos comunicando uns com os outros, pelo pensamento. Né? E aí ele vai dizer com relação aos espíritos que isso acontece, inclusive durante a vigília, porque nós não estamos presos no corpo como se fosse uma caixa. O nosso espírito se irradia por todos os lados. E o tempo todo, então, nós estamos captando, nós estamos recebendo impressões alheias. Eu já falei com vocês várias vezes na Congeb que eu tenho uma convicção muito forte de que esse aparelho aqui, ó, é um aparelho que surgiu para nos ajudar a nos conscientizarmos do tipo de pensamento ao qual nós costumamos nos vincular durante a vigília. Ou seja, o que a gente busca, né? Porque até então, a gente fazia isso o tempo todo pelo pensamento. Agora a gente tem um objeto que materializa para nós. O que a gente está buscando, o que está chegando para a gente, onde é que a gente se apega, onde é que a gente entra para ler o que é, onde é que a gente ouve, onde é que a gente se interessa, onde é que a gente se envolve, né? Então, quer dizer, hoje em dia nós estamos vivendo num tempo em que a gente tem a possibilidade de se conscientizar dos temas que nos interessam, que nos mobilizam. Porque até então a gente vinha fazendo isso de maneira mais ou menos consciente. Agora, por outro lado, esse mesmo aparelho nos induz a um estado de constante desconcentração, que também é problemático, especialmente para a prática mediúnica. Aí, antes da gente falar propriamente da mediunidade, eu quero lembrar com vocês o seguinte, que talvez assim, a contribuição, o Emmanuel destacou isso no texto que foi lido também, né? A contribuição que a doutrina espírita traz para a mediunidade é uma compreensão mais racional dela, uma compreensão mais metodológica ou mais metodologizada da mediunidade, né? Ou seja, ao invés da gente simplesmente identificar o fenômeno, identificar que existem certos fenômenos da mente humana que apontam para a influência de uma outra mente e assim por diante, para além disso, é preciso também que a gente estude o fenômeno para entender como é que ele funciona e para entender como é que a gente pode utilizá-lo de uma maneira mais saudável. Aí é que entra a nossa reflexão e entra também o texto do Emmanuel, porque a impressão que a gente tem é que na maior parte do tempo a gente está muito interessado na mediunidade e muito pouco interessado no médium. Né? E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Gente, eu vou ser muito honesto com vocês. Se a gente analisar as reuniões mediúnicas na atualidade, nas casas espíritas, 90%, e olha que eu estou sendo muito generoso, eu acho que é bem mais do que isso, mas em 90% das vezes, nós temos um grupo de médiums, na melhor das hipóteses, nós temos um grupo de médiums que estão em profundo desequilíbrio, cada um com a sua questão, e aquele grupo se reúne lá querendo produzir alguma coisa do ponto de vista mediúnico. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem diz isso é o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente encontra, na maior parte do tempo, os grupos mediúnicos formados por pessoas que têm que ser auxiliadas pelos espíritos porque estão em profundo desequilíbrio. E isso é perfeitamente natural. Não quer dizer que a gente vai fechar os grupos mediúnicos até todo mundo ficar equilibrado, não. Não é disso que se trata. Mas o problema é nós nos conscientizarmos disso. É nós termos clareza disso. Então, uma coisa legal dessa história da gente estar falando, estando em casa, cada um de nós em casa, é que assim, eu estou aqui dando estudo para vocês, mas eu estou de short, eu estou descalço, meu pé está no chão. Entendeu? E tipo assim, já a essas alturas aqui do dia, o meu cheiro já não tá lá essas coisas, sabe? Porque assim, sabe como é que é, né? Entendeu? Então, assim, de repente, se passar uma criança correndo aqui atrás de mim, vocês não assustam também não, porque os meninos estão aqui, né? E aí, isso tira a gente daquela posição, porque é casa espírita, né? Então a gente vai, e a gente tem toda aquela cerimônia, a gente tem toda aquela coisa e tal, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa cultura, ela cria grandes problemas para nós. E esse é um assunto que tem me preocupado muito nos últimos anos. Inclusive, eu acho que eu já até comentei sobre isso com vocês em algumas ocasiões, né? Que a gente criou uma cultura, o movimento espírita, ele criou uma cultura em que a gente ama as virtudes e por não possuirmos essas virtudes, a gente cria personagens para nós. Né?
E na medida em que a gente vai criando personagens e que a gente não vai tendo muita clareza de qual é a verdadeira condição da nossa mente, da nossa intimidade, a gente vai adoecendo cada vez mais. Né? Então, assim, não tem jeito, a gente vai chegar e vai ouvir falar que a gente tem que ser mais humilde, que a gente tem que praticar o bem, que a gente tem que fazer caridade e tudo. Né? E aí a gente vai ler o Há 2000 anos e a gente vai querer ser que nem a Lívia Lentulus, a gente vai ler o Renúncia e vai querer ser que nem Alcione. Só que eu vou falar para vocês, gente, e eu estou falando isso porque eu estou vivenciando isso na minha família. Tá? Se você tentar imitar a Célia sem ter o arcabouço psicológico, emocional da Célia, você vai adoecer. Você vai adoecer. Você vai precisar de tratamento. Você não vai dar conta. Então a questão que está se colocando para nós é que a leitura precisa ser feita de um jeito diferente. Eu não posso simplesmente querer imitar. Eu não posso simplesmente querer imitar. Eu preciso ver quem é que eu sou de verdade. Eu preciso lidar com as minhas limitações de verdade. Não é fazendo meia-culpa, fingindo que eu falsa modéstia, porque eu sou cheio de defeito. Não, é para valer mesmo. Sabe assim, eu preciso ter alguém com quem conversar, chorar, para botar as pitangas para tudo para fora, desabafar, encarar os meus monstros, as minhas sombras, os meus ódios. Nós estamos vivendo um momento no nosso país em que nós estamos coletivamente vendo as sombras andando de um lado para o outro. Elas estão se materializando à nossa volta. Né? Quando elas não se materializam de fato, a gente vê as pessoas, inclusive pessoas de bem, pessoas sérias, dedicadas, que se esforçam, adoecendo. Né? Esses dias eu estava na farmácia comprando remédio para minha mãe, e tinha lá um monte de senhoras, mais ou menos da mesma faixa etária dela, todas elas comprando remédio para depressão. Então, o que está acontecendo com a gente? A questão que eu estou colocando é essa, porque, assim, até então a gente não pensava que a doutrina espírita ia contribuir para a nossa saúde emocional e, portanto, para a nossa saúde mental. O que está acontecendo, então? O que está acontecendo? O problema é a doutrina? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas quando a gente coloca esses referenciais fora da gente, eles estão fora da gente, e aí a gente tenta colocar eles dentro da gente, mas a gente não tem preparo para vivenciar esses exemplos, a gente adoece. Então é por isso que o Emmanuel fala no texto assim, olha, todos nós somos intermediários do pensamento do mundo espiritual. Para você não ficar achando que você tem que imitar o Chico, você tem que imitar a Ivone Pereira. Você não tem que ser igual a eles. Aí vem o texto da Dora Encontro, que é assim, mediunidade como autoconhecimento. Olha que negócio assim. E não tinha um outro lá que falava que o meio prático e eficaz de um homem se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal é conhecer-se a si mesmo? É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Né? Então, quer dizer, não é a caridade, não. Não é a caridade. É conhecer-se a si mesmo. Porque muitas vezes a gente faz a caridade e não cuida das nossas feridas internas. A gente faz caridade para os outros. E a gente tem uma cultura que valoriza a prática da caridade. Então, se eu faço a caridade na minha casa espírita, automaticamente eu ascendo na percepção dos companheiros. Eles vão começar a me enxergar como alguém muito caridoso, o Ricardo é alguém muito bom, ele está fazendo a reforma íntima dele, e não sei o quê. Né? Então, vejam só o que o André Luiz fala. Vou ler para vocês um trechinho do Evolução em Dois Mundos, está no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. Ele diz o seguinte: para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária
em que a civilização do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Ele está falando, para a gente chegar na chamada idade da razão, 1,5 bilhão de anos de trabalho. O ser, né? Isso é perfeitamente verificável na desintegração de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Ele está falando dos fósseis, né, do carbono 14, aquela coisa toda. E entendendo-se, continua André Luiz, que a civilização aludida do sílex floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a... Então veja, 1,5 bilhão de anos para atingir o sílex. E do sílex para cá, mais 200 mil anos de evolução. 200 mil anos de evolução. Quer dizer, é uma quantidade de tempo que a gente não consegue nem conceber. Né? Então, entendendo-se que essa civilização floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados... Agora, atenção, gente, muita atenção. Os conhecimentos psicológicos recentes, né, eles têm um caráter recente, e eles estão, diz André Luiz, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Então vejam o que o André Luiz disse. Quem é que vai automatizar as conquistas morais que vão habilitar a nossa consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica? A religião? É a religião que vai fazer isso? Que vai automatizar as conquistas morais que nós precisamos? É o espiritismo que vai fazer isso? Não. É a psicologia. É o André Luiz que está falando isso, capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 3, item Evolução no Tempo. O que vai automatizar as conquistas morais, que vão ampliar a nossa consciência para um grau maior de adesão à consciência cósmica, não é a religião e não é o espiritismo, é a psicologia. Então, meus amigos, vamos todo mundo fazer terapia. Vamos todo mundo fazer terapia. Mais do que educação mediúnica, nós estamos precisando fazer terapia, gente. Todos nós. Porque quem vai automatizar, veja bem, automatizar as conquistas morais que nós precisamos, não é a religião e não é o espiritismo, é a psicologia. Isso foi o André Luiz que falou. Então ele está dizendo para nós que no rumo das aquisições emocionais, mentais, do nosso processo evolutivo próximo, futuro, considerando que ele falou de 1,5 bilhão de anos de evolução e de 200 mil anos de evolução para nós chegarmos aonde estamos hoje, a psicologia tem pouco mais de 200 anos. É por isso que ele usou as datas, né? Ele colocou lá 1,5 bilhão de anos, 200 mil anos, porque aí a gente fala assim, pô, mas a psicologia, é porque a psicologia é muito recente. Ela tem 200 anos só. Mas na hora que ela tiver 500, 1000 anos de existência, nós vamos nos surpreender com o impacto que ela vai ter sobre todos nós. E aí a gente vai começar a entender por que na reunião mediúnica, na maior parte do tempo, nós estamos tendo mesmo que lidar com questões psicológicas dos médiuns, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que manifestações espirituais, mais do que animismo, o que quer que seja, nós estamos lidando ali com o psicológico do médium. E é a isso que a questão se reduz em última análise. Por decepcionante que pareça para todos nós que trabalhamos com mediunidade há muito tempo, é disso que se trata. E é isso que a gente vai aprender quando a gente lê o livro dos médiuns, o que o Kardec fala o tempo todo. Tratamento da obsessão. Como é que trata a obsessão? Reforma íntima. Como é que os espíritos obsediam o médium? Através das questões morais do médium. Através da sintonia. Então, o tempo todo no livro dos médiuns, nós vamos ver o Kardec falando a respeito da importância da moralidade do médium. Ele está reduzindo a questão mediúnica ao problema moral, ao comportamento. Mas mais do que ao comportamento, aí tem que estar o cuidado que a gente tem que ter.
mais do que o comportamento, porque o comportamento ele pode ser simulado. Eu posso, por vaidade, por querer ascender, a ter um status melhor na minha casa espírita, eu posso praticar, fazer a campanha do quilo, fazer a distribuição de cesta básica. Eu vou me beneficiar da caridade que eu estou fazendo? Vou. É o que a gente aprende lá no nosso lar com o André Luiz, né? Quer dizer, ele fez caridade para não sei quantas mil pessoas por vaidade, e mesmo assim aquela caridade foi útil para ele. É por isso que os espíritos falam para a gente fazer caridade de qualquer jeito, que a caridade ela reverte a nosso favor. Mas a questão não é essa, a questão é o nosso equilíbrio. Porque eu não quero desencarnar e ficar 8 anos no umbral. Quer dizer, se a caridade que eu fiz de 1.000 e tantas pessoas que eu atendi gratuitamente reverte a meu favor, isso não implica em que eu vou desencarnar lúcido. Não é isso que aconteceu com o André Luiz? Quer dizer, ele ajudou, aquele tanto de gente ajudou, e desencarnou enlouquecido, desencarnou em desequilíbrio. Então não se trata de quantas pessoas eu ajudo, de quantas palestras eu faço, de quantas campanhas do quilo eu participo, não se trata disso. Faça a campanha do quilo se você puder. Faça a palestra quando você for convidado. Faça a caridade enquanto tiver ao seu alcance, mas preste atenção. Olha para dentro de si mesmo. Você é capaz de falar a respeito da sua infância? Com serenidade? Como é que foi a sua relação com seus pais? Isso é mais importante do que saber se eu tenho um mentor espiritual que viveu na Roma antiga, gente. Vocês estão entendendo? Porque é a partir daí que as coisas se constroem. O Emmanuel falou no texto que foi lido na abertura, que a mediunidade, ela se manifesta de acordo com aquilo que o médium tem a oferecer. Não foi isso que ele falou? E aí, gente, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e admitir quem nós somos. Mas assim, para valer, sabe, não é com falsa modéstia, com palavras bonitas, para os outros acharem que eu sou humilde, não é nada disso, não. É encarar os problemas mesmo, sabe? É pensar, olha, o que aconteceu comigo lá na minha infância? O que meus pais fizeram comigo? Ah, gratidão, tem que ter gratidão, sim, mas a gente tem que saber como é que a gente foi impactado também. Como é que a gente foi impactado? Do que eu preciso? Do que eu preciso? O que eu estou procurando na vida? Eu estou dando palestra, o Ricardo dá palestra, que legal, gente. Por que eu faço isso? Por que eu gosto de falar? Por que eu gosto de estudar? Lá, quando eu era criança, será que não era o meio que eu usava para poder me sentir querido, me sentir aceito pelos meus pais, que valorizavam muito a cultura intelectual? Então, quer dizer, então é por isso que eu faço. Aí a gente começa a ver que o negócio de dar de graça o que de graça nós recebemos, ele é mais complexo do que parece. Não é só a questão da paga financeira, material, não. Porque muitas vezes as pessoas praticam a mediunidade por carência. As pessoas querem ser um médium que trabalha na casa espírita porque elas não são aceitas em casa. E dentro da casa espírita elas são aceitas. Então elas querem dar toda a energia emocional, todo o investimento emocional delas vai para a casa espírita. Vocês estão entendendo? E aí a gente começa, em função disso, a gente começa a pensar nos exercícios que têm que ser feitos. Quando a gente começar a entender essas questões, quando a gente começar a levar a sério essa fala do André Luiz, eu acho que isso vai ter um impacto muito grande no que a gente chama de educação mediúnica. Quando o Emmanuel propõe o termo educação da personalidade mediúnica, é por causa disso. Porque é uma educação da personalidade, antes de mais nada. Quando a Dora encontra e fala assim, autoconhecimento e conhecimento do outro, ela fala assim, olha, a pessoa que pratica a mediunidade, ela constrói um acervo fantástico de personalidades com as quais ela teve contato através da mediunidade. Poxa, isso é magnífico. Isso é magnífico. Mas como é que eu vou fazer para identificar as personalidades se eu não conheço a minha personalidade? Se eu não sei quem eu sou? Né? Então, quer dizer, é por isso que vai se valorizar tanto a questão da concentração no trabalho da mediunidade. Só que essa concentração, né, eu falei anteriormente, eu falei do celular, né?
Quer dizer, aí a concentração começa a colocar para nós algumas questões. Por exemplo, nós temos o hábito de fazer silêncio interior? Quando a gente para, tipo assim, o sujeito fica o dia inteiro no celular, no computador, trabalhando, estudando, lendo, tal. Quando a gente para e não tem nada para fazer, e aí a pandemia veio também para nos dar esse ensinamento extremamente valioso. Talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem para aprender na atualidade. Quando a gente não tem nada para fazer, o que acontece com a gente? Sabe por que isso é importante para a mediunidade? Porque é isso que acontece na reunião mediúnica. O que acontece na reunião mediúnica? A gente faz a prece, fecha os olhos e apaga a luz. E aí o que acontece? Começa a vir um monte de coisa na cabeça da gente. E por que começa a vir um monte de coisa na cabeça da gente? Porque a gente silenciou. A gente está parado, as mãos não têm o que fazer, eu não tenho o que fazer, não tenho o que realizar, e aí a minha mente começa a divagar. E isso é perfeitamente natural. Só que como a gente não exercita isso no dia a dia, na reunião mediúnica a gente fica apavorado. E aí, gente, é perfeitamente natural que venham os pensamentos mais desencontrados. Por quê? Pergunta 420 do Livro dos Espíritos. Nós não estamos presos no corpo como numa caixa. Nós irradiamos para todos os lados. Então, a gente vai começar a ver os nossos próprios pensamentos e a gente vai começar a captar os pensamentos dos outros também. E isso não é mediunidade, não. Isso é natural. Isso é telementação, como diz o André Luiz, da Evolução em Dois Mundos. É natural. É uma coisa que acontece com todos nós. Como é que o pessoal do Mindfulness, que é outra maravilha que está aí com força total na atualidade e veio a calhar justamente no momento da pandemia para nós exercitarmos nesses momentos de ócio, né? Como é que o pessoal identifica esse fenômeno dos pensamentos intrusos que surgem quando a gente fica à toa? Primeira coisa que eles dizem, e é uma coisa que está totalmente relacionada com isso que nós estamos estudando. Primeiro ponto, vai vir um monte de pensamentos encontrados na sua cabeça. Não tem o menor problema nisso. O esforço que você vai fazer é de se desidentificar dos pensamentos que vêm e observá-los sem julgamento. Sem julgamento. Aí eu vou falar para você, para nós que estamos acostumados a ouvir amar o próximo como a si mesmo, perdoar, amar os inimigos, fazer caridade, não sei o quê, isso, gente, está tão martelado na cabeça da gente, que quando a gente lembra de uma coisa, na hora da reunião mediúnica, a gente já entra em estado de autocensura. Como é que dá para ter uma reunião mediúnica tranquila e produtiva com a gente se censurando o tempo todo? A gente tem que desaprender a fazer isso, e não é fácil, gente. Não é fácil. Então é por isso que eu falei, antes da educação mediúnica, vamos fazer terapia. E antes da gente fazer a educação mediúnica também, nós vamos exercitar meditação. Para um rendimento melhor na mediunidade, faríamos muito bem de adotar essas duas práticas, terapia e meditação. E aí o legal disso tudo, de novo, as bênçãos da pandemia, é que agora para todo lado as pessoas estão falando a importância dessas coisas, porque nós estamos tendo tempo de ficar em casa à toa e ver como é que a nossa cabeça está bagunçada e como é que nós estamos precisando de ajuda especializada. Porque até então a gente não estava percebendo isso, porque está trabalhando, está fazendo, está realizando, não sei o quê. Né? Então, muitas vezes a gente ainda está trabalhando dentro de casa, ou então não está podendo ficar em casa, tem que sair para trabalhar, e aí tem que tomar cuidado, usar máscara, lavar as mãos, todos aqueles cuidados que a gente sabe que tem que ser tomados e que são realmente importantes. Né? Mas, mesmo assim, as circunstâncias mudaram. As circunstâncias mudaram. Vejam só, eu estou vendo a parede da casa de vocês, e vocês estão vendo a parede da minha casa. Então é como se nós estivéssemos sendo convidados a olhar para a nossa intimidade. Todos nós a olhar para a nossa intimidade. Mas é olhar de verdade, não é ouvir o palestrante falando, achar legal e segue o bonde, não. É assim, amanhã eu vou ligar para o psicólogo, amanhã eu vou começar a exercitar, vou baixar um aplicativo de mindfulness, de meditação no meu celular, para me lembrar todo dia de fazer lá 5 minutos que seja, para eu exercitar isso, para a gente começar a fazer esse movimento. Porque sem isso, gente, a mediunidade vai ser essa prática
complicada que a gente vê na maior parte do tempo nas casas espíritas. Os médiuns brigando entre si, os médiuns se agredindo mentalmente durante a reunião mediúnica. Ou então, os médiuns com problemas emocionais que eles levam para o trabalho mediúnico e acabam se transformando em comunicações e manifestações anímicas, manifestações às vezes mal intencionadas do próprio médium. A pessoa está ali há anos dando comunicação mediúnica, de repente ela tem uma mudança na faculdade mediúnica dela. Uma vez eu estava conversando com um médium de cura sobre isso. E ele estava angustiado, por quê? Porque ele estava sentindo cada vez menos a presença do espírito que fazia o trabalho de tratamento espiritual, e ele estava angustiado, por quê? Porque o trabalho dele era o que gerava movimentação na casa espírita, as pessoas iam lá por causa dele. Gente, aí olha para você ver, quer dizer, e essa foi uma casa espírita que eu falei com esse pessoal uns 10 anos antes dele me falar isso. Eu falei com ele, gente, quando o fulano de tal desencarnar, como é que vai ficar o trabalho de vocês? Ou quando a mediunidade do fulano de tal for para outra direção e ele não for mais médium de cura, o que vai acontecer com o trabalho de vocês? E eu falava isso porque eu ficava pensando assim, gente, esse pessoal precisa começar a pensar nisso. E aí aconteceu cerca de 10 anos depois, o médium veio conversar comigo e falar, olha, está acontecendo isso comigo, eu não estou mais sentindo a presença do espírito, que era lá o que fazia o tratamento, e aí eu sinto, às vezes, a intuição de fazer a receita e tal. Quer dizer, a gente imagina a cabeça desse pobre coitado desse médium. Quer dizer, ele não estava mais sentindo a presença do espírito, aí ele falava que era a intuição dele. Aí eu falei com ele assim, meu amigo, não fica se enganando, não tem nada de intuição nisso, não. Tem tantos anos que você trabalha com isso. Você já sabe qual que é o remédio que tem que receitar, você já sabe qual que é a homeopatia. Por ser um médium muito dedicado, ele lia muitos livros de medicina, de homeopatia. Mas assim, ele ficava angustiado, porque ele sabia que a hora que ele parasse de atender, a casa espírita fechava as portas. Então o que ele fez? Gente, com a melhor das intenções, ele começou a simular. E ele mentia para si mesmo. Não, é a intuição. Agora o trabalho é intuitivo. Não tem nada de intuição, não, meu amigo. É você mesmo que está fazendo o trabalho. Mas ele não queria, ele não podia decepcionar as pessoas. Aí eu não tive oportunidade, mas eu poderia ter perguntado para ele, meu amigo, como é que foi a relação com seus pais? Por que você sente que você não pode decepcionar as pessoas? De onde você tirou isso? Que você é o responsável pelos outros. Que eles precisam, que eles dependem de você para estarem bem. De onde você tirou isso? Essa é uma conversa que ele teria que ter com quem, gente? Um psicólogo, né? Estão entendendo? Então, assim, a nossa inconsciência a respeito dessas questões, né, a nossa ingenuidade, muitas vezes a nossa boa intenção, o nosso desejo de sermos úteis, de ajudarmos, ele nos coloca em situações muito complicadas, tá? Eu acho que o pessoal pode fazer perguntas através do chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou comentário, pode ficar à vontade, tá? Mas então, assim, o primeiro exercício que a gente precisa fazer nessa história, então, e é um exercício que está totalmente acessível para todos nós, é o exercício da autoobservação. Tirar pelo menos 5 minutinhos. Gente, o Samuel de Oliveira, se eu não me engano, vocês já devem ter assistido palestra dele, ele é psicólogo também. Ele está falando isso já tem uns 25 anos já, sabe? Ele está falando que a gente tem que fazer esse exercício de autoobservação. Ele sempre fala isso. Em todas as palestras dele ele fala, e ele lançou um livro sobre isso alguns anos atrás também, que se chama A Verdade Além das Aparências, é o nome do livro. E ele está falando isso para nós, ele falando enquanto espírita e enquanto profissional de saúde mental também. Então é assim, tirar alguns minutos por dia para observar os próprios pensamentos. E ficar numa atitude de se desidentificar dos pensamentos. Quer dizer, os pensamentos não sou eu. Esse é um problema também, porque na doutrina espírita a gente aprende o quê? Que o pensamento é uma expressão da nossa intimidade, não é verdade? É verdade. Só que os nossos pensamentos, eles também são repletos de influências externas. Ainda mais na atualidade, que a gente está sendo treinado para viver desconcentrado. Então, na hora que a gente silencia, automaticamente começa a borbulhar na nossa cabeça um monte de coisa nada a ver. E aí o que a gente tem que fazer? Observar.
Porque se eu não me habituo a fazer isso, observar sem julgamento os pensamentos que me ocorrem no momento normal do dia a dia, como é que eu vou atender o espírito sofredor na hora da reunião mediúnica? Se eu sou uma pessoa que reprime tudo que sente, como é que eu vou ter condição de perceber uma influência alheia de uma mente, de uma outra mente sobre a minha? Se eu reprimo o tempo todo, se tudo que se passa... Aí, quer dizer, aí a gente vai ter que fazer um trabalho, eu vou falar com vocês assim, um trabalho que vai levar muito tempo, porque nós estamos todos reprimidos. Nós estamos todos reprimidos. E a religião, o moralismo religioso, o fanatismo religioso, ele alimenta isso mais ainda. Então a gente não consegue admitir o que a gente sente. A gente não admite nem para nós mesmos, a gente reprime, não, esconde tristeza, não, eu não posso sentir tristeza. Aí eu já começo a cantar a música da mocidade, não, eu sou alegre, eu sou feliz, e a gente reprime, e a tristeza está ali para me dizer alguma coisa importante, ela tem uma função. O André Luiz falou lá no Evolução em Dois Mundos, 1,5 bilhão de anos de evolução, mais 200 mil anos, para nós atingirmos a condição atual, são conquistas. A raiva é uma reação instintiva que levou bilhões de anos para ser construída. Ela tem uma finalidade. Eu tenho que me permitir sentir raiva. O que eu não posso é me identificar com a raiva e deixar a raiva me governar. Mas eu tenho que olhar para a raiva sem julgamento e dizer, raiva, o que você está me dizendo? O que está se passando? Ela tem uma finalidade. A tristeza, ela tem uma finalidade. Eu não posso reprimir a tristeza. Porque tudo aquilo que nós reprimimos vai para o nosso subconsciente. E no subconsciente permanece borbulhando, 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 até que vem à tona de forma doentia. Vocês estão entendendo por que tem tanto médium pedófilo por aí? Tanto padre, pastor e assim por diante? Eu falei dos médiums porque nós estamos no meio espírita, então a gente tem que falar da gente, né? Mas tem aparecido denúncia de médiums cometendo abuso sexual. Mas por que isso acontece? Porque o médium reprime. Ele tem desejo sexual e reprime. Aí vai para onde? Vai para o subconsciente. E aí fica lá. E vai borbulhando, 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 até que vem novamente para o consciente, mas de forma doentia. E aí o médium se descontrola. Acho que alguém mandou um recadinho aqui, deixa eu ver. Ricardo, vem estudando hipnose e PNL de uns tempos para cá. Você acredita que tais técnicas podem ajudar o médium a saber lidar com certas situações? As técnicas por si só, não. Aí é que está a questão que a gente está colocando. Se você aprende a técnica, mas não... Oi? Nós só estamos com tempo limitado, viu? Aí a gente tem que concluir, tá? Então eu vou responder rapidamente a pergunta. Não, beleza. Vou concluir. Tá, joia. Obrigado. Então, as técnicas em si nos habilitam a compreender o fenômeno, a compreender o processo. Mas o que nós estamos colocando aqui é que, para a prática mediúnica, é preciso fazer um exercício de aplicar essas técnicas a nós mesmos. Quer dizer, eu preciso entender os meus conteúdos emocionais que se manifestariam, talvez, no processo da hipnose. Eu preciso entender, aí, por exemplo, a questão da programação neurolinguística, PNL. Então, de repente, ao invés de eu ir para a educação mediúnica, fosse interessante eu ir fazer uma aula de dança de salão, para eu entrar em contato com o meu corpo, para eu resolver as minhas tensões corporais, eu ir fazer uma aula de yoga, para eu relaxar, para eu poder aprender a entender como é que eu me coloco, onde estão os pontos de tensão, por que eu tenho os ombros tensos, por que eu tenho, sei lá, a coluna cervical tensa, para eu entender onde é que estão os meus pontos, de onde vem essa tensão, na minha história pessoal, na minha infância, na minha juventude, onde é que surgiram esses pontos de tensão? Então é por isso que no começo do estudo eu havia dito que o momento mais importante da nossa atividade espírita é o momento da confraternização, é o momento da convivência. Porque o mandamento maior para nós, enquanto discípulos, é nos amarmos uns aos outros. Isso é mais importante do que todo o resto. Esse amor, ele deve criar espaço e condições para nós sermos honestos uns com os outros, para nós sermos nós mesmos. Para eu não ser só o personagem que eu fico tentando ser por causa da cultura espírita, da casa espírita, para eu poder entrar em contato com a minha própria intimidade.
Para concluir, eu queria ler para vocês um texto que se chama Amo Quando Me Tenho. Para todo mundo que ficou preocupado quando eu falei da Célia, da Lívia Lentulus e tal, né? Isso serve para todos esses referenciais aí, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, quem você quiser, não imite, porque você vai adoecer. Você precisa construir sua própria história, você tem que entender o que a sua psicologia está preparada para realizar na vida. E precisa admitir quais são as suas limitações, quais são os seus processos, sem julgamento, olhar para eles, sem se identificar com eles. Você não é os seus pensamentos. E você também não precisa julgá-los, eles estão lá. Você precisa lidar com eles. Por que eles estão aqui? Por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou desejando aquilo? Por quê? Sem julgamento. Quando a gente faz esse exercício, aí a gente começa a entrar no verdadeiro auto-amor. E esse auto-amor é que nos habilita para amar o próximo. Não tem como amar o próximo sem amar a si mesmo. Isso é ensinamento do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que aprender a me amar. E aqui entre nós, o que nós temos feito na maior parte do tempo, nos nossos esforços de aperfeiçoamento espiritual, na realidade, é nos odiarmos a nós mesmos. A gente está achando que está evoluindo espiritualmente, mas a gente está se odiando cada vez mais. Eu não gosto de ser assim, eu não quero ser assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer minha reforma íntima, eu tenho que me aperfeiçoar moralmente, porque senão eu vou para um umbral, porque senão eu vou ficar obsidiado e não sei o quê, e a gente está adoecendo. Ricardo, você pode passar depois para a gente os nomes dos livros, depois eu passo para a comissão de estudos, ou então eu coloco aqui no chat a hora que terminar, né? Eu vou ler então para vocês, para a gente finalizar o texto. Amo quando me tenho. Tá? Esse texto é de um profissional de saúde mental chamado Arli Cravo. Ele tem escrito livros, tem feito palestras e tal. É um cara muito bacana. Eu não concordo com todas as ideias dele, não, mas ele tem umas abordagens muito interessantes, derivadas sobretudo da psicologia, derivadas dos ensinamentos do Osho, do espiritismo também, e assim por diante. Então, amo quando me tenho, para a gente finalizar, como sempre, agradecendo a vocês. Quando as águas turvas de tua mente se acalmarem, quando as nuvens não te imprimirem mais dúvidas de que teu sol existe, quando o teu olhar expressar apenas a tua infinita ternura, quando o teu inconsciente estiver transparente para a tua aguçada observação, quando não houver nenhum outro maestro a reger o teu comportamento a não ser você, a sua essência, quando cada gesto do teu corpo for veículo do teu acolhedor afeto, então poderás dizer: eu sou eu. Eu sou eu. Poderás, então, sentir o teu objeto de amor como algo diferente de ti. E isto é que será encantador. Amarás algo que não a ti, mesmo no outro. Porque quando, de tanto amor, o espelho da alma fica transparente, o foco do amor é o outro. O medo afasta o amor, que a entrega atrai. Foco no afeto. E é com essas palavras que eu queria agradecer e me despedir de vocês, gente. Foco no afeto.